Vamos ler a palavra do Senhor no livro de uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Eu acho que este versículo já todos sabem de cor. E o versículo 12. Acharam, irmãos? Efésios capítulo 6, o versículo 12. Glória ao Senhor! Glória ao Senhor! Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e para sempre. Quantos creem que o Senhor continua sendo o mesmo? Quantos creem que Ele é o mesmo? Glória a Deus! Pois o justo viverá pela fé, diz o Senhor. E nós vivemos pela fé. E ainda continuaremos a viver pela fé. Aleluia! Irmãos, podem se sentar, por favor. A nossa luta não é contra carne e sangue, como bem sabemos todos aqui. Josué capítulo 9 tem uma história de quando Josué e o povo de Israel entraram na terra prometida, finalmente. Eles atravessaram o Jordão, se vocês lembram, aquele rio, e atravessaram por mão poderosa, pois Deus abriu aquele rio para que pudessem atravessar, assim como tinha aberto o Mar Vermelho, havia um tempo atrás. Moisés já não está, Moisés partiu com o Senhor, agora é Josué quem está liderando o povo. E o primeiro milagre é que o Jordão se abra e eles atravessam em seco e entram desta forma na terra prometida. A terra que tanto tempo tinha se ouvido falar, a terra que tanto tinham falado os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, a terra que eles tanto desejavam, a terra pela qual eles estavam esperando havia tanto tempo. Chegou o momento de entrar e eles entraram. Pronto. Uma vez saem do Jordão, eles passam a estar em a terra prometida. E agora? Pois aí estava começando uma nova etapa na vida deles. Estava começando uma luta tremenda. Deus não entregou a terra e falou: pronto, vão lá e morem nela. Não. O Senhor disse: eu entrego esta terra a vocês, mas vocês terão que libertar esta terra. Vocês terão que limpá-la. Vocês terão que lutar e terão de vencer os inimigos que nela moram. E então começa a luta. A primeira cidade que está para eles conquistar é Jericó. Uma cidade que está cheia de feitiçaria, está cheia de falsos ídolos, está cheia de pessoas que só sabem fazer o mal. É uma cidade amuralhada, muros muito altos, muros muito grossos. É uma cidade quase impenetrável. Não dá para entrar. Portões grandes, portões bem fechados, guerreiros bem treinados. E é a primeira cidade que eles têm de enfrentar. Não esqueçamos que o povo de Israel, eles não eram soldados, não eram militares. Eles eram pessoas que saíram do Egito, ex-escravos, lavradores da terra, fazedores de tijolos. Eles não sabiam de usar armas, eles não sabiam de estratégias militares, eles não sabiam nada disso. Os que entram na terra prometida são os filhos deles, porque os que saíram do Egito morreram no deserto por rebeldes e desobedientes. Então, estes filhos nem sabiam lavrar a terra, pois eles não lavraram a terra enquanto estiveram no deserto durante 40 anos. Maná caía dos céus todos os dias. Então, estes eram ainda menos preparados do que os seus pais, que ao menos sabiam usar algumas ferramentas básicas. Estes filhos não sabem usar nada. Não sabem usar um facão, não sabem usar uma enxada, não sabem usar nenhum tipo de armamento. E este é o exército que o Senhor diz que irá entrar e destruir a todos os amorreus, cananeus e todos os feus que estavam lá. Mas é para o Senhor mostrar o seu poder, pois a palavra de Deus diz que Deus aperfeiçoou o seu poder na nossa fraqueza. Não é por força. Não é com o exército, não é com a espada, mas é com o Espírito do Senhor. E ali Deus estava prestes a mostrar e demonstrar para eles e para o mundo e para nós
neste tempo tão longe, quão grande e maravilhoso é o poder dele. O poder de Deus é maravilhoso. Amém? E quando eles então entram e vão para atacar aquela cidade, eles não sabem o que fazer, não sabem como atacar. E Josué, enquanto estava orando uma noite, o anjo do Senhor apareceu para ele. Era o mesmo Senhor, numa teofania. E se apresenta perante Josué, e Josué se prostra e chora perante o Senhor, e o Senhor diz para ele exatamente o que fazer. E o Senhor diz: vocês vão rodear aquela cidade durante 7 dias, uma vez a cada dia. E todos irão em silêncio, ninguém vai falar nada. E ao 7º dia darão 7 voltas. E aí então vocês gritarão, e eu destruirei os muros dessa cidade. Glória ao Senhor! Era uma estratégia que não tinha sentido, não tinha lógica. Eles poderiam ter dito: não, isso não tem sentido. Mas todos obedeceram e disseram: vamos, obedeceremos, faremos o que o Senhor está mandando a fazer, mesmo que pareça algo que não tem sentido. Porque com Deus, irmãos, nós não temos que brigar, nós não temos que estar pedindo ao Senhor explicações. Nem as coisas que Deus faz conosco, elas nem sempre vão fazer sentido para nós. Somente temos que obedecer. E se obedecemos, irmãos, a bênção está garantida. E quando eles fizeram tudo isto e gritaram no 7º dia, na 7ª volta, aqueles muros enormes desabaram pelo poder do Senhor. E eles entraram e tomaram aquela cidade e destruíram tudo que ali havia. Somente as coisas preciosas guardaram e levaram para estar no acampamento, para estar ali onde estava a presença do Senhor. E o Senhor disse que essas coisas seriam consagradas a Ele. E não permitiu que ninguém tomasse desse despojo. E também sabemos de como Acã, ele pecou pegando daquilo, se desesperou talvez, não esperou um pouco mais e veio o juízo de Deus, mas essa é outra história para outro momento. Glória ao Senhor. Logo após, então, irmãos, temos Josué capítulo 9, onde aparecem umas pessoas que decidiram enganar Josué. Eram umas pessoas que moravam na região de Gibeão, os gibeonitas. Eles estavam dentro do mapa para serem destruídos também. E eles, cientes disso, foram e enganaram Josué e o povo, colocaram roupas velhas, levaram comidas velhas, e quando chegaram até Josué, disseram: Josué, nós somos teus servos e viemos de um lugar muito distante, muito longe. Eles sabiam qual era a ordem de Deus. A ordem de Deus era eles destruir tudo o que estava dentro da terra prometida, mas as cidades muito distantes era para não tocar com elas, ou não tocar nelas, e se esses cidadãos quisessem, era para fazer paz com eles, mas os que estavam muito longe. Os gibeonitas estavam próximos, e a Bíblia aqui nos diz, em Josué, o capítulo 9, e o versículo 14, se você tem sua Bíblia aí, diz: então os homens tomaram de sua provisão, mas não pediram o conselho do Senhor. Não sei se talvez na sua versão diga diferente, mas o assunto é que os homens, os príncipes de Israel nesse momento, junto com Josué, acreditaram na história desses gibeonitas. Acreditaram em tudo que eles falaram, acreditaram nas roupas envelhecidas, nos calçados que estavam gastos e rompidos, acreditaram nos pães que estavam mofados e acreditaram naquela história bem montada, bem elaborada. Mas eles cometeram um erro, e o erro foi não ter consultado o Senhor. E não tendo consultado o Senhor, então fizeram paz com eles e disseram: tá bom, não vamos matar vocês. Só que 3 dias depois, Josué ficou sabendo que tinha sido enganado.
E foi atrás dessas pessoas e os encontrou na sua cidade. E muito bravo disse: por que vocês me enganaram? E eles disseram: nós sabemos que o Deus dos céus entregou a vocês toda esta terra e tivemos medo, porque vimos e ouvimos o que vocês fizeram lá em Jericó e não queríamos morrer. Agora, pois, vocês não podem mais nos matar. E certamente Josué não podia mais tocar neles, porque tinha dado a sua palavra. E a sua palavra valia, era valiosa. E todo o povo queria murmurar contra Moisés, contra Josué, por causa de Josué não ter consultado ao Senhor. Irmãos, é muito fácil sermos enganados pelas aparências. É muito fácil sermos enganados pelos nossos sentidos. Por isso, a palavra de Deus nos manda a não confiarmos em nós mesmos. A palavra do Senhor diz: fia-te ou confia no Senhor de todo o teu coração. Não confie em você mesmo. Não confie em sua experiência. Não confie nos seus conhecimentos. Não confie na sua sabedoria. Não confie, mesmo que em algum momento possa lhe servir. Fia-te, confia no Senhor em todo o tempo. As decisões, irmãos, que nós tomamos devem ser consultadas com o Senhor sempre. Senhor, o que eu devo de fazer? Senhor, eu devo tomar essa decisão ou não? Eu devo de começar esse novo empreendimento ou não devo? Senhor, eu devo de me envolver com esta pessoa ou não devo? O Senhor fala sempre para os seus filhos. Ele nunca nos deixa na escuridão. Ele nunca nos deixa no vácuo. Ele sempre responde. E porque às vezes nos damos tão mal e cometemos tantos erros, é porque fazemos igual que Josué e o povo. Não consultamos ao Senhor e vamos sendo guiados pelos nossos sentidos. Não podemos ser assim. Por causa, irmãos, o que o Senhor está fazendo conosco, por causa do tempo que estamos vivendo, por causa da grande obra que o Senhor nos colocou a fazer. Neemias tinha muito esclarecido a que o Senhor tinha ele enviado a Jerusalém. E quando estava ali construindo ou reconstruindo os muros, muitos inimigos se levantaram para tentar detê-los. E vinham com muitas tentações para que Neemias parasse. E mandavam cartas. E ali dentro do povo de Israel havia inimigos do mesmo povo. Havia traidores que se comunicavam com os que estavam longe, com os árabes e com os filhos do diabo. E eles lhes comunicavam o progresso de Neemias. Neemias não podia contar com todo o povo. Havia pessoas fiéis, mas havia pessoas infiéis também. E ele sabia disso. Mas mesmo assim, isso não o deteve. Isso não o desmotivou. Ele continuou empenhado em seu trabalho. Porque, irmãos, o trabalho que o Senhor nos colocou a fazer e a missão que nós temos não depende das pessoas que nos apoiem ou das pessoas que nos ataquem e não acreditam. Não depende de recursos humanos, não depende de coisas físicas. A nossa missão que o Senhor nos deu depende de nós obedecermos ao Senhor Jesus Cristo. E se o fizermos, Ele garante que está e estará conosco e nos abençoará e nos dará tudo o que precisamos. Glória a Deus! É o mundo que tem nos ensinado a sempre garantir as coisas com antecedência. É o mundo que tem nos ensinado a guardar dinheiro, a comprar propriedades. É o mundo. Mas quando nós viemos a palavra do Senhor, ela nos ensina para não fazermos tesouros aqui na terra, nos ensina para fazermos tesouros no reino dos céus. Aqui este sistema nos ensina a depender de nós mesmos. Eu preciso depender do meu trabalho, dos meus esforços, dos meus pensamentos. Mas o Senhor nos diz que nós temos que depender dEle. E para alguns é difícil depender de Deus. Não é fácil, mas é o melhor. Esta é a vontade de Deus. Depender que Ele se mova. Depender que Ele faça os milagres.
quando os milagres não acontecem, pois alguns se colocam em movimento para então suprir aquela necessidade que tem, mas não assim o Filho de Deus. O Filho de Deus deve esperar todo o tempo em Deus e em que Ele se manifeste e manifeste o seu poder, que está disponível. Glória ao Senhor! E quando chegam aquelas cartas para Neemias dizendo: oh, vem Neemias, reunamos-nos em tal e tal cidade para conversarmos sobre o que você está fazendo aí. Neemias responde de uma forma grossa, dizendo: não tenho tempo para perder, estou fazendo uma grande obra e não posso deixar de fazê-la para ir e ter com vocês. O mesmo, nós não temos tempo para perder, temos uma grande obra a fazer. Não podemos perder o nosso tempo com as coisas deste mundo, com as coisas que não têm sentido, que não trarão nada para a eternidade. E devemos sempre, irmãos, estarmos ligados que estamos numa batalha. O desejo do Senhor é que todos nós sejamos soldados do seu exército. É o seu desejo, mas nem todos são soldados. Os que decidem obedecer ao Senhor e entrar nas suas filas como soldados devem de saber que é uma luta contínua, constante de todos os dias. E que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas que você vê, mesmo que são elas que são usadas para atacar você, para ferir você, mas não é contra eles a nossa luta. Nossa luta é contra os principados, potestades, governadores ou dominadores das trevas, contra as hostes celestiais, contra todo tipo de demônio. Josué teve que lutar contra estes exércitos. Estes gibeonitas foram usados e inflamados por demônios para enganar Josué e para ter ali um povo sempre no meio do povo de Israel, porque ele já não podia matá-los, e sempre estiveram no meio do povo de Israel. Mesmo que Josué, quando ficou com raiva, os amaldiçoou e decidiu que eles ficassem para carregar lenha e carregar água, ou seja, para que fossem escravos do povo. Mas não era uma coisa boa, não era a vontade de Deus que isso acontecesse. Aconteceu porque foi o melhor que Josué pôde fazer depois de ter visto o seu erro. Mas eles ficaram vivos, morando dentro do povo, no meio do povo, e o assunto é que eles tinham uma religião falsa, ídolos falsos, costumes perversos, que pouco a pouco foram passando para a nação bendita de Deus, e foram contaminando eles. E não podiam se desfazer deles, por causa do juramento que Josué tinha feito a eles. Olha, irmãos, as consequências de tomarmos uma decisão sem consultar ao Senhor, onde parece que, bom, se eu pecar, pois me arrependo e Deus me perdoa e já está e acabou. Sim, é verdade, Deus nos perdoa. Se sinceramente viemos até Ele, mas as consequências dos nossos atos, elas vêm e sempre virão. Deus perdoou Josué e os príncipes por não tê-lo consultado no que tem a ver com os gibeonitas. Sim, ele os perdoou, mas ele não tirou nem impediu as consequências. E a consequência foi ter um povo estrangeiro no meio do povo de Deus, causando problemas, contaminando, trazendo falsos ensinos. O Senhor quer, irmãos, que nós aprendamos a andar nesta caminhada. E mais do que andar, Ele quer que aprendamos, irmãos, a sermos guerreiros, a sermos soldados. Os soldados são as pessoas que Deus tem levantado para fazer estrago nos exércitos inimigos. Um exército bem treinado, um exército bem equipado está para fazer estragos aos inimigos. Por isso, quase todo país no mundo tem exército. E o seu exército, a sua missão é defender esse país, defender a soberania do seu país. E se houver um confronto com outro país, serão os exércitos os que se enfrentem. Não serão os cidadãos de a pé, do comum, que irão à guerra, serão os do exército, os que estão treinados, os que têm as armas.
Nós devemos participar também do exército do Senhor. Não é certo, irmãos, eximir-nos desta responsabilidade. Não é certo querermos ficar de fora. Alguns parece que quando as coisas começam a ficar difíceis no mundo espiritual, não querem então mais orar, não querem mais jejuar, porque pensam, não, se eu continuar a fazer, os demônios vão me atacar mais, e não, eu quero minha vida tranquila, mas o Senhor não quer isso. O Senhor quer que nós entendamos qual o poder que Ele nos deu, qual a armadura e as armas que Ele nos deu, para que nos levantemos, lutemos e vençamos em nome de Jesus Cristo. Por isso estávamos lendo o versículo 13 que dizia que tomemos toda a armadura de Deus para que resistamos e para que depois de ter passado o dia mau, estejamos firmes, estejamos de pé. Não é a vontade de Deus que estejamos derrotados ou que estejamos jogados no chão. Não é a vontade do Senhor. Não é a sua força. Esse não é o seu poder. Glória a Deus! Por isso, quando Josué está chorando por causa de que eles foram vencidos, o Senhor aparece e diz: Josué, por que você está chorando? Tem pecado no povo e por isso vocês foram vencidos. E o Senhor mostrou o pecado que havia. E mostrou e tirou a Acã que estava lá escondido. E Acã foi executado e foi morto. E ali o povo então continuou com a vitória, continuou com a batalha, continuou a fazer a vontade do Senhor. Sim, estamos numa batalha, amado irmão, mesmo que às vezes não percebemos e precisamos de perceber. Às vezes estamos bem, às vezes você está bem e de repente você fica mal, do nada. Fica triste, fica com raiva, fica sentindo-se desconfortável, com um peso e não sabe o que fazer. Nesse momento você está sendo alvo de um ataque de algum demônio ou de vários demônios. Se você souber e reconhecer, você vai se levantar e você vai dizer: demônios, em nome de Jesus Cristo, fora daqui, fiquem longe. E o ataque cessa imediatamente. E você volta a se sentir bem. Mas quantas vezes tem chegado estes sintomas e você tem ido a tomar um medicamento a ver se ficou melhor, ou você tem ido a comer um pedaço de bolo, vai que com isto eu melhoro, ou você tem ido a dar uma volta pela rua, vai que com isto eu fico melhor. Não é essa a forma. Devemos de reconhecer sempre que é o que está acontecendo. Às vezes tem pessoas que o diabo levanta e usa e envia para trazer-nos problemas e dificuldades. O Senhor sempre soube disso. Irmãos, o Senhor não era um caça-fantasmas ou um caça-demônios que andava procurando demônios em tudo quanto era lugar. Não, Ele não andava assim. Mas também Ele não era tolo. E Ele sabia da realidade do mundo espiritual. E não havia demônio que conseguisse enganar o Senhor. E os demônios até usaram uma vez a Pedro, o discípulo do Senhor, alguém que andava com o Senhor. Não era um homem pecador, não era um bêbado, não era um adúltero, um fornicário. Era um homem de Deus que andava com Jesus todos os dias. Mesmo assim, um dia Pedro se aproxima de Jesus e disse: Mestre, você não deve morrer do jeito que você está dizendo. Você não deve sofrer na mão dos pecadores. Deve de ter um jeito melhor. Olha que palavras mais sutis, palavras mais bonitas. Mas o Senhor imediatamente diz: afasta-te de mim, Satanás. Não chamou eles de Pedro, porque nessa hora Jesus viu quem estava usando Pedro. E Pedro estava sendo usado pelo próprio diabo. Por isso o Senhor disse: afasta-te de mim, Satanás. Temos que reconhecer, irmãos, quando tem pessoas enviadas pelo diabo para tirar nossa calma, para tirar a nossa paz, ou para tirar inclusive as bênçãos que o Senhor nos deu. Às vezes tem pessoas que o diabo usa só para tirar nosso tempo. E nós ficamos ali, sem conseguir perceber. Temos que perceber para desfazer-nos de todos esses ataques e continuar a fazermos a obra do Senhor. Tem pessoas que se apresentam como amigos, como bonzinhos, como que nos querem ajudar, mas não é nada disso.
vieram com intenções do maligno para criar-nos problemas, para criar-nos situações, e temos que saber reconhecer. Temos tido já pessoas que quiseram vir na igreja e que eu tive que dizer para eles: não, você não vai congregar aqui. Não, mas eu vim para isso, eu quero. Não, o Espírito Santo diz que não é para você congregar aqui. E houve problema, e ficaram bravos, mas não interessa se ficam bravos, não interessa. O que interessa é obedecer ao Senhor Jesus Cristo, pois Ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que está vindo pela frente, Ele sabe qual armadilha que o diabo está preparando. E não adianta somente dizer: eu destruo toda armadilha que o diabo colocar. Sim, isso em certas ocasiões funciona. Se oramos com fé e invocamos o nome do Senhor. Mas em outras ocasiões o Senhor nos manda a vermos qual armadilha está sendo preparada e a nós mesmos tomarmos atitudes e obedecermos e não enrolarmos com certas situações e com certas pessoas. Tem pessoas que aparecem com negócios bons, com sociedades boas, e parece uma coisa boa, e a tentação é: pronto, vou fazer esse negócio, vou fazer essa sociedade, eu vou com essa pessoa. Mas quando consultamos ao Senhor com antecedência, às vezes Ele nos dirá: não é para fazer nada com essa pessoa, não é para ter sociedade, não é para trabalhar com ela. Senhor, mas é uma boa oportunidade. E o Senhor diz: não é para fazer. E temos que obedecer se queremos dar-nos bem. E se você quer se dar mal, desobedeça ao Senhor. Oh, amados irmãos, o que o Senhor tem pedido do ser humano desde o princípio, desde Adão e Eva, tem sido uma só coisa: obediência. O Senhor dá tudo para Adão e Eva e disse: vocês podem comer tudo o que vocês queiram, menos da árvore que está no meio, a árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. De resto podem desfrutar tudo. E eles por um tempo ficam desfrutando tudo, mas um dia são tentados e desobedecem. A decisão foi deles, desobedeceram. E desde esse momento a raça humana tem entrado numa batalha, num embate espiritual. Durante todas as eras tem sido assim. Durante todos os tempos tem sido assim. Durante todas as dispensações. Na dispensação que correspondeu a Noé, só Noé e sua família obedeceram ao Senhor. E com certeza, irmãos, as pessoas que viviam nesse tempo eram milhares. Já tinham passado muitos anos desde a criação, desde Adão e Eva. Mas o Senhor ficou com esse punhado que obedeceu. O Senhor não está com a maioria. Porque nós fomos ensinados que algo que é escolhido pela maioria, então deve ser uma coisa boa. É por isso que hoje temos pesquisas, estas pesquisas políticas mentirosas e fraudulentas. Vocês têm visto essas pesquisas na televisão? Todos os dias tem pesquisas novas. E sempre estão colocando um candidato que vai vencer. Qual é esse candidato? Você já sabe quem é, né? O 9 dedos. E sempre as pesquisas colocam ele lá em cima e o atual presidente coloca lá no segundo lugar. Mas são pesquisas mentirosas para induzir as pessoas, porque o ser humano foi colocado nele, que aquilo que a maioria escolhe é o melhor e ele tem que escolher isso. Então, por isso as pesquisas são feitas para induzir as massas. Mas nós não estamos com a maioria, não escolhemos o que a maioria escolhe. Nós escolhemos o que Jesus Cristo nos guia a escolher, mesmo que seja o menos popular, mesmo que seja o mais difícil. O caminho do Evangelho não é o caminho fácil. O caminho fácil é ficar lá fora, no mundo, no pecado. O caminho fácil é desobedecer a Deus. Esse é o caminho fácil que Jesus disse, é a porta larga. Larga é a porta que leva à perdição. Mas estreita é a porta que leva à vida eterna. Essa é a porta que leva ao caminho difícil. Não é o caminho largo, é o caminho curto,
é o caminho que não é plano o tempo todo, é o caminho que às vezes tem que subir, e às vezes tem que descer, e às vezes tem pedregulho, e às vezes tem dor, e lágrimas, e tristezas, mas é o caminho que Jesus Cristo disse, este é o caminho que leva à vida eterna. O caminho da porta grande, o caminho grande e largo é o caminho que sempre é plano, onde tudo é fácil, onde tudo é maravilhoso, mas está indo direto para o inferno. Nós fomos chamados a trilharmos as sendas antigas, as sendas que os antigos trilharam, que Jesus mesmo trilhou, os apóstolos trilharam, e todos quantos têm amado ao Senhor verdadeiramente trilharam. Agora é a nossa vez. Chegou o nosso tempo de trilharmos esses mesmos caminhos. Não tem mudado, não tem sido asfaltados, não tem sido colocados desvios, nem atalhos neles. Continuam sendo os mesmos. O caminho que o Senhor hoje nos chamou a trilhar é o mesmo caminho que trilhou Abraão, lá milhares de anos atrás. É o mesmo caminho que trilhou Noé, lá milhares de anos atrás. É o mesmo caminho. É o caminho da obediência por cima de qualquer coisa. Obedecer a Deus sobre todas as coisas. Por cima de pessoas, por cima de organizações, por cima de desejos próprios, que estamos cheios desses desejos. Por isso o Senhor nos diz que devemos submeter a nossa vontade a Ele. Tem um versículo que gostamos muito dele, e as pessoas usam muito ele, onde diz que Deus nos exaltará quando for tempo. Tem lido esse versículo? Sim, tem lido. Vocês acham que é verdade ou é mentira esse versículo? É verdade, só que esse não é o versículo completo. Antes diz, submetei-vos a Deus, ou, dependendo da versão, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará quando for tempo. Esse é o versículo completo. Primeiro é submissão, primeiro é sometimento a Deus, e depois então é a bênção do Senhor. E hoje estão ensinando falsos mestres e profetas, dizendo de que Deus vai te levantar, Deus vai te honrar, Deus vai te dar, e não é nada disso. O ensinamento certo é: humilhe-se perante o Senhor, abaixe-se, dobre-se, submeta-se, e então depois o Senhor virá quando Ele achar o momento certo e exaltará você. E vai exaltar não do jeito que você quer, mas do jeito que o Senhor quer. Glória a Deus! Porque tem nos ensinado que o jeito certo é, então, Deus vai me honrar. Você usa muito essa palavra aqui no Brasil. Deus vai te honrar. E o pensamento é, então vai me dar dinheiro, vai me dar carro zero e casa e isto, aquilo. Não, Deus às vezes honra sim, às vezes, mas nem sempre. Deus tem muitas formas de honrar um filho dele. E a forma que Ele escolher é a melhor forma. Tenha certeza disso. Não existe forma melhor que o que o Senhor dá a nós. Nós, irmãos, certamente não temos capacidade para escolher coisas para nós. Por isso o Senhor nos diz: deixem que eu escolha por vocês. Deixem que o Espírito Santo guie vocês a toda a verdade. Não se fechem, não se amarrem a nada, a ninguém, a nenhuma coisa. Amarrem-se ao Senhor. Não abram mão do Senhor. Então é quando a vida cristã se torna o que a própria palavra de Deus ensina, que é como a aurora que vai de aumento em aumento, que é de glória em glória, que irão de poder em poder, que verão a Deus em Sião. Essa é a vontade de Deus para nós, e não podemos, irmãos, conformarmos com menos. Sabe como muitas vezes temos nos conformados? Temos nos conformado com viver uma vida cristã, uma vida tipo montanha-russa. De que subi e hoje estou no topo. Está tudo bem, estou feliz, estou orando, estou lendo a Bíblia, estou tendo bênçãos. Está tudo uma maravilha. Mas um pouco de tempo para frente, desci. Agora estou
ruim, estou triste, estou cansado, estou com problemas, estou sem dinheiro. Depois, um tempo mais para frente, subi de novo. E depois desci. Isso é uma montanha russa. Mas essa não é a vida que o Senhor tem para os que o amam. A vida que o Senhor tem para os que o amam é uma vida em contínuo ascenso, que não tem descidas, não tem quedas, sempre está subindo espiritualmente. Sempre Deus quer abençoar, quer o Senhor revelar mais, quer mostrar mais, quer trazer mais para mais perto, quer usar mais. Essa é a vontade de Deus. Quanto o Senhor pode me usar, quanto eu deixar. Porque o limite somos nós que colocamos. Santiago diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas acrescenta, mas peça com fé. Não peça duvidando. Porque aquele que duvida é como as ondas do mar, que são levadas pelo vento. Diz, peça com fé, e Deus dará, pois Deus dá sem medida. Do seu espírito e de tudo que tem a ver com Ele dá sem medida. Quem coloca a medida? Você e eu. Somos os que decidimos, não, pronto, assim está bom, assim é suficiente, assim está ótimo. Mas quando sempre temos aquela sede, aquela fome, pois o Senhor sempre está nos dando, e nos dando. Senhor, eu já ganhei uma alma, estou muito feliz, mas agora eu quero que me dê mais duas. Senhor, eu já te servi, mas agora eu quero te servir mais. Eu quero mais, Senhor, eu quero ver mais a tua glória. Senhor, eu já fui batizado com o poder do Espírito Santo, mas agora eu quero mais, agora eu quero dons, agora eu quero, Senhor, ver o que aqueles homens que estão na tua palavra viram. Por que te conformas com o que outros já viveram e experimentaram? Foi bom, foi maravilhoso, foi lindo, tem nos servido. Muitas vezes isso acaba nos aumentando a nossa fé, mas tu deves ter tuas próprias experiências com Deus. Tu deves ter o que eles também tiveram. Por que te conformas com menos? Você não acredita que o Senhor pode aparecer a vocês e falar com vocês? Ou que Ele pode enviar algo maravilhoso de sua presença? Sim, e Deus quer fazer isso. Mas isso é somente com aqueles que o colocam em primeiro lugar, que sempre querem obedecê-lo, que sempre querem andar com Ele. Glória a Deus. E não seremos nunca enganados. Não seja mais enganado, oh amado irmão. Não cometa mais erros. O mundo nos ensina que nós devemos de aprender cometendo erros. Cometeu um erro, tá bom, então você já aprendeu. Continua e comete outro, tá bom, tudo bem. Pois o mundo é assim. Mas porque as pessoas no mundo estão sem guia, são cegos, guiando outros cegos, não tem quem os ajude, mas nós não somos cegos, não estamos cegos, nós não estamos sendo guiados por um cego, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, que conduz a toda a verdade e que conhece todas as coisas. Se tem alguém que pode nos guiar sem erro, esse é o Senhor Jesus Cristo, que não erra e que não pode ser enganado por ninguém. Por isso precisamos ouvir atentamente a sua voz. E às vezes a voz de Deus virá através de você mesmo ler a sua Bíblia. Você abrirá uma passagem e você sentirá que Deus está puxando você para esse versículo. Você nessa hora não deve de ser duro e deve de dizer, sim, Deus está falando comigo. Eu devo de obedecer. Às vezes a voz do Senhor virá através do ensinamento da palavra, da pregação. Você deve de dizer, sim, é verdade, Deus está falando comigo. Às vezes nos acontece que o Senhor está falando na pregação, e às vezes somos tão duros que dizemos, pena que fulano não veio ao culto. Esta palavra era para ele. Não, é para ti que estás no culto. E quando ele vier no culto, o Senhor falará com ele. Não te preocupes por ele, preocupa-te contigo, por receber o que o Senhor está trazendo a ti. Não te feches dizendo, não gostei disso, não gostei dessa pregação. É que a palavra do Senhor não é para que nós gostemos ou não gostemos, é para recebê-la e obedecê-la. Glória a Deus. Por isso o Senhor nunca se importou em querer agradar a alguém. Ele não se importava com isso. Mas estão falando mal de você. Eles não gostaram do que você ensinou. Problema deles.
eu estou trazendo o ensinamento do reino. Eu estou ensinando a verdade. Outras vezes, a voz do Senhor virá através do conselho do pastor. E muitas vezes tem dificuldade em ouvir esse conselho. Não, eu não gostei disso. Mas o Senhor sabe o que está fazendo. O Senhor sabe o que diz, o que Ele guia, o que ensina. Não sejamos, irmãos, pegos de surpresa nesta guerra. Estamos numa guerra. Não deixe que demônio nenhum vença você. Eles não têm poder para vencer um filho de Deus. Eles conseguem vencer através da astúcia, através de armadilhas, através de mentiras, através de enganações. É assim que eles conseguem nos vencer. Assim como fizeram com Josué naquela vez. Mas o Senhor, por isso, fez questão de que ficasse registrado na Escritura para o nosso ensino, para o nosso aprendizado e para que nós não cometamos esses mesmos erros. Toda vez, irmão, que você precise tomar uma decisão, seja grande, seja pequena, consulte primeiro ao Senhor. Não faça como um irmão em certo lugar, alguma vez que ele se casou. E depois que casou, ele começou a perceber que como que talvez não era essa a esposa que o Senhor tinha para ele. E aí ele começou a jejuar uma semana. E o pastor ficou sabendo. E ele foi a visitá-lo, irmão. Tudo bem com você? Tudo, irmão? Me conta, o que está acontecendo? Não, pois irmão, estou jejuando. Estou no terceiro dia de jejum. Mas você casou há 10 dias. Está jejuando para quê? Para saber se é a vontade de Deus que eu casasse com esta mulher. Já era, meu. Você já casou. Já não tem nada o que fazer. Se era a vontade de Deus, então, glória a Deus, Ele vai te abençoar. Se não era a vontade dele, você vai ter que suportar isso a sua vida toda. Não é o momento. Você devia ter jejuado antes. Devia ter orado antes. E Deus teria te falado com toda certeza se essa era ou não era. Agora já é um pouco tarde. E nós, às vezes, fazemos igual. Depois que cometemos o erro, ai Senhor, e agora o que eu faço? Pois agora aperta e vá para frente. Mas você não quer cometer o erro? Consulta o Senhor antes sempre. O Senhor é bom em toda ocasião. Todos aqui, irmãos, temos cometido erros, às vezes pequenos, às vezes grandes. Às vezes consequências têm sido passado rapidamente. Mas temos recebido outras consequências que têm demorado a passar. Mas o Senhor tem nos ajudado em todos esses momentos. Assim que devemos de aprendermos. E cada vez sermos melhores. Cada vez. E errar cada vez menos. Não temos motivo para errar. Essa é a verdade. Sempre queremos e vamos querer culpar alguém. Você porque fez isso? A culpa foi de fulano. A culpa foi do pastor que não orou por mim. A culpa foi do pastor que não me visitou. A culpa foi daquele irmão que... Não, a culpa sempre será nossa. De cada um, daquilo que nós fizermos. Por isso o Senhor a cada um demanda ou cobra aquilo que tem que cobrar. Mas também Ele quer que cada um de nós sejamos perfeitos. Porque Ele disse, sejam perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E sim, é possível viver na perfeição do Senhor. O Senhor consegue emendar qualquer situação. Ele consegue consertar qualquer problema. E se nós queremos obedecê-lo o tempo todo. Já deixemos, irmãos, de sofrer pela nossa própria dureza. Voluntariamente digamos, Senhor, não quero mais. Não quero mais ser esta pessoa dura que eu tenho sido. Esta pessoa rebelde, esta pessoa teimosa, não quero mais. Eu quero me submeter a Ti. E se submeter a Deus não é dizer, sim Senhor, eu vou fazer. Não, é você fazer todos os dias, a cada momento. Em coisas pequenas e em coisas grandes. O Senhor em algum momento chama você para orar. Vai orar imediatamente. Isso já aconteceu com todos aqui. E todos também já em algum momento dissemos, não, agora não posso. Daqui a meia hora eu vou. Ao meio-dia eu vou. E quando fomos, já o Senhor não queria mais. Porque não é quando nós queremos, é quando Ele chama. É quando Ele quer. Comece a se treinar nas coisas pequenas. Ele te chama para orar, vai imediatamente.
Você levanta na madrugada para ir no banheiro, mas ao mesmo tempo sente que não deveria deitar mais. Não deite mais, vai falar com o Senhor. Ali, nas coisas pequenas, você começa a se treinar para quando chegue nas maiores, você conseguirá também obedecer ao Senhor e conseguirá ouvi-lo. Glória a Deus. Irmãos, há pouco celebramos não, há pouco fez aniversário aquele atentado lá no World Trade Center, lembra? Nos Estados Unidos, foi no 2001, 11 de setembro, coisa terrível. Mas tem muitos testemunhos que, se você procurar na internet, você vai achar de pessoas, cristãos, filhos de Deus, que trabalhavam lá nessas torres e que saíram de manhã para trabalhar, para ir para essas torres. E aconteceu coisas com eles. Alguém esqueceu as chaves e teve que voltar, o outro furou o pneu e teve que descer para trocar, e esse tempo foi suficiente para não chegar bem na explosão. Mas outros, muitos outros, ouviram a voz dizendo: não vai hoje trabalhar, não vai hoje para o seu escritório. Ai, será que isto é uma coisa minha, da minha mente? Não, era a voz do Senhor. E muitos disseram: tá bom, Senhor, não vou. E ficaram orando, não ficaram lá assistindo lá os seriados, nem a televisão. Ficaram orando ao Senhor porque sentiram que algo ruim iria acontecer. Ficaram na presença do Senhor e, ao pouco tempo, a notícia: as duas torres tinham sido explodidas, tinham desabado, e todos eles disseram: era para eu ter estado lá. O Senhor salvou a minha vida. Mas é necessário obediência. E se conseguimos obedecer ao Senhor em coisas pequenas, obedeceremos em coisas grandes e Ele nos livrará, tanto de problemas pequenos, quanto de problemas grandes. Glória a Deus. Peça ao Senhor coragem para você saber falar não. Porque o brasileiro, principalmente, tem muita vergonha de falar não. Isso eu aprendi. Em outros países, dependendo do país, não tem vergonha e fala não mesmo, e acabou. Mas o brasileiro, pelo seu jeito, não consegue dar um não assim, seco. Ele tenta dar uma saída pelos lados. E às vezes quer vir uma visita para casa. E liga, manda mensagem: olha, eu quero ir para a sua casa amanhã. E aí você começa a dar desculpas. Não, é que vai chover, é que eu tenho muita coisa para fazer em casa, é que o cachorro, E a pessoa vai dizendo: não tem problema, eu vou te ajudar lá em casa, eu vou ajudar você com o cachorro. Não, eu vou de Uber, não tem problema pela chuva. Até que ao final você diz: tá bom, então pode vir. E quando chega, era uma cilada do inimigo. Foi lá e bagunçou sua casa, encheu aquilo de demônios, deixou você assim, perturbado. Era para não ter recebido. Era para ter dito: não vou te receber na minha casa. Mas por quê? Porque o Senhor me está dizendo para não te receber. E acabou. É necessário termos essa coragem da parte do Senhor. Não vou fazer isso porque o Senhor me está dizendo que não. Por que nos dá vergonha dizer que o Senhor nos está dizendo que não? Quando éramos crianças, o que muitas vezes falávamos: a minha mãe não me deixa. Não falávamos assim? O meu pai não me deixa. Por que não fala agora igual? Não, meu pai agora não me deixa. Ah, você é tão grande. Sim, só que meu pai é maior do que eu. Glória a Deus. E eu obedeço a Ele. E se eu preciso ficar envergonhado com uma pessoa ou duas, eu vou. Prefiro isso do que desobedecer ao meu Senhor, ao meu Pai, ao meu Deus. É mais importante o Senhor sempre, sempre, todas as vezes, em todas as situações e em todas as circunstâncias. Obedeçamos o Senhor e tudo irá bem. E as bênçãos continuarão a fluir da parte de Deus. Glória a Deus. E venceremos sempre toda luta, toda circunstância e toda provação, em nome de Jesus Cristo. Fiquem de pé, irmãos, oremos. Invoquemos o nome do Senhor